Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o falador Rodrigo Ferreira e estou aqui com a vendedora Margarida Dias. E aí, Magá? Acho que não encaixa muito vendedora no mercado. Não, né? Bom, a gente está recebendo hoje aqui uma visita super especial, a visita da Carolina Figueiras, Carol. Eu vou pedir para a Magá apresentar a Carol para os nossos ouvintes e depois deixar que ela também complemente aí a sua apresentação. Magá, por favor. Então, temos aqui conosco a Carolina Figueiras, que é licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, com várias pós-graduações, depois vocês vão lá ver no LinkedIn dela, em comunicação, gestão de projetos, publicidade e propaganda, vendas, uma das quais na Universidade Católica do Rio de Janeiro, cidade onde viveu entre 2013 e 2018. Tem uma vasta experiência em diferentes contextos, mas hoje atua como Business Development Manager, ou, no nosso português, gestora de desenvolvimento de negócio, numa empresa chamada Geno Digital, com sede no Porto, aqui em Portugal. Considera-se apaixonada por pessoas e pelas suas histórias, assim como por desenvolvimento tanto humano como de negócios. Quem a conhece diria que tem bichos carpinteiros, pelos múltiplos interesses e também pelas ideias a mais. Ideias a mais é também o nome do seu podcast, que foi criado em 2023. Hoje está aqui também por ser membro dos Toastmasters desde 2016, quando teve o primeiro contacto no clube Rio Toastmasters, no Rio de Janeiro. Continuou o seu percurso já aqui em Portugal e até hoje continua a ser membro dos Toastmasters. Foi presidente do Clube Braga Toastmasters, foi diretora de área, depois explicamos o que é que isso é, mas engloba vários clubes. E para contextualizar quem nos costuma ouvir, tem como talentos principais restauração, ativação, contexto, estratégico e ideativo. Bem-vinda, Carolina. Muito bom. Bem-vinda. Muito obrigada Carol. pelo vosso convite. A gente começou a cogitar um convite para você e receber a honra de estar você aqui em um episódio onde a Margarida comentou sobre os Toastmasters. E eu conheço, não de participar, mas conheço o grupo e tal. Fui convidado já e acabei não conseguindo participar. Mas com certeza muitos dos nossos ouvintes não fazem ideia do que é esse grupo de pessoas. Então, você pode começar contando pra gente o que é o Toastmasters? Claro que sim. Eu vou precisar de pedir uma pausa para a edição porque um gato saltou-me para o colo. Ai, que fofo. Não, vamos deixar aparecer. Vamos deixar. Daqui a pouco a minha aparece aqui também. Este é o Godinho. Olha lá. E tem muito mimo. E saltou-me aqui para o colo enquanto estava a miar aqui do lado. Eu estava a entrar em pânico. Estava a ouvir tudo. Pronto. Agora que eu já lhe dei 2 festinhas, eu vou pô-lo no chão e vou esperar que ele vá à vida dele. Pronto. Ok. Muito bom. Então, primeiro de tudo, Rodrigo, tenho muita pena que não tenhas tido a oportunidade ainda. Se tiveres, junta-te ao Toastmasters, porque acho que é realmente uma adição muito grande à nossa qualidade de vida. Passo a explicar porquê. É uma visão muito própria, muito pessoal, mas acho que também foi por isso que me convidaram, porque eu vou dizer a minha noção mais individual das coisas. Mas eu vejo os Toastmasters como uma incubadora de desenvolvimento pessoal, que tanto pode ser para a nossa atividade profissional como para a nossa atividade pessoal, não é? Para tudo aquilo que é da nossa esfera pessoal. O Toastmasters é um sítio onde nós encontramos outras pessoas que também querem desenvolver a sua comunicação e a sua liderança. E, de certa forma, o Toastmasters traz-nos ferramentas para a vida, porque nós não somos tão capazes de influenciar alguém, de ensinar, de liderar, de fazer um monte de coisas que caberiam nesta lista se nos soubermos comunicar de forma eficiente. Portanto, nós não conseguimos liderar uma equipa, influenciar pessoas, dar uma boa aula, ser bons conversadores, etc., se não soubermos comunicar bem. Fora outras profissões que dependem profundamente da comunicação, como é o caso de um publicitário, que era o sonho da minha carreira e depois já percebemos que não foi por aí que eu fui. Mas realmente os Toastmasters acabam por nos dar ferramentas incríveis de comunicação em que nós ganhamos uma percepção muito grande
das nossas diferentes camadas. Eu costumo dar muito este exemplo, que é a comunicação é como se fosse uma cebola. No meio está aquilo que nós efetivamente queremos dizer. E depois temos aquelas camadas todas em que temos o ruído, as nossas hesitações, eu acabei de fazer uma, os nossos problemas gramaticais que distraem da mensagem que estamos a dizer, a forma como nós nos mexemos enquanto estamos a comunicar. Isto são tudo coisas que se trabalham nos Toastmasters. Tem tanta pergunta que eu quero fazer que eu vou começar até a me engasgar aqui. Mas a primeira delas talvez seja... Você tem teu relatório completo ou só os top 5? Os top 5. Só os top 5. Apenas os top 5. Mas vamos tratar de ver o resto, que eu tenho curiosidade. Que legal. É porque assim, entre os top 5 você não tem comunicação, que é um talento que as pessoas julgam como sendo quase que necessário para que você se comunique bem. E a metodologia diz que você não precisa de nenhum talento para fazer algo muito bem. Eu gosto sempre de me usar como exemplo nesse sentido, Carol, porque comunicação é meu 14º talento. Mas eu vivo de me comunicar, eu ganho dinheiro me comunicando. Claramente eu criei um podcast para me comunicar, exatamente. Claro. Agora, o que você acha que te fez, primeiro, buscar aprender a se comunicar mais e depois se dar bem com isso? Que características suas, de repente você pode conectar com os seus talentos, ou mesmo que você não consiga, que características suas você acha que te fizeram buscar isso e te fizeram se dar bem nisso depois? O meu início nos Toastmasters especificamente foi muito específico para uma situação que eu precisava de resolver. No entanto, eu sou filha de uma pessoa que falava muito em público, que é a minha mãe. E eu olhava para a minha mãe com uma admiração enorme, porque a minha mãe falava tão bem, e também tem esta voz grave que eu herdei. A minha mãe então tinha mesmo aquela voz de rádio muito bonita, então eu olhava a miúda, eu lembro-me de um dia dizer à minha mãe, um dia destes deixas-me falar ao microfone, eu também quero fazer como tu fazes. Então eu por acaso acho que nunca contei isto em público, mas aqui fica a estreia absoluta, que é, eu lembro-me da minha mãe estar a falar e eu pensar, eu quero muito saber fazer isto um dia. E é um dom natural da minha mãe nunca fez Toastmasters, nunca teve nenhum tipo de media training, nem nada, mas é uma pessoa que naturalmente fala muito bem, também tem o seu programa de rádio, como colaboradora, meramente, mas é uma pessoa que realmente fala muito bem. E isso para mim sempre foi uma referência. Posso também dar exemplo da vereadora da Cultura de Viana do Castelo, que é a Flora Silva, a quem eu mando um beijinho, que também foi uma destas minhas referências de mulheres empoderadas, que falavam muito bem em público, que tinham o dom da palavra. Então isso para mim sempre foi visto como um valor muito grande, falar, saber comunicar-se, conseguir prender a atenção das pessoas, porque depois eu muito jovem comecei a ficar muito exigente, também estava habituada a bons oradores, então quando ouvia maus oradores eu achava aquilo uma seca, e uma seca, uma chateação, para dar aqui uma ajuda a quem está do outro lado do oceano, do outro lado do oceano que eu estou. E então, o que é que acontece? Quando eu estou em 2016 no Rio de Janeiro, estava a trabalhar em marketing e comunicação e recebi uma proposta completamente diferente de trabalho daquilo que eu estava a fazer, que foi gerir a operação dentro daquilo que era o projeto dos Jogos Olímpicos. Portanto, isto para mim, mesmo não fazendo sentido nenhum no meu currículo, foi uma oportunidade maravilhosa, à qual eu disse imediatamente que sim, mesmo sem saber se estava preparada, fui com medo e fui com tudo, não é como vocês dizem. E depois eu percebi que esta oportunidade que eu tinha, que era muito ligada à parte da gestão de pessoas, tinha um pouco de RH, era gestão de operações de workforce, então acaba por apanhar a parte financeira de gestão de projetos e de budget, acaba por apanhar também a parte de gestão de pessoas, e então eu dou por mim com uma pasta muito grande, com 25 anos, com muita responsabilidade, e a certa altura percebo-me que vou ter que formar. Todas as pessoas que vão estar a operar lojas vão ter de ser formadas por mim e pela minha equipa. Eu tinha uma equipa na altura muito pequena, reportes indiretos era uma equipa gigantesca, mas reportes diretos eu tinha uma equipa éramos 4, portanto tinha 3 pessoas a reportar a mim, teriam que ter formação entre nós as 4, nem sempre isso aconteceu da forma mais equilibrada, porque nem sempre é possível, havia outro tipo de trabalho para fazer, mas a ideia de estar em frente a uma plateia de, em média, eram 20 pessoas por sessão de formação, fez-me perceber o quanto isso me incomodava. Eu já tinha essa percepção ao longo dos anos, que tinha muito medo de falar em público, tinha muito medo, não de falar em público, mas de fazer a figura de parva, que é uma expressão que usamos muito em Portugal. Em português do Brasil, a gente poderia dizer, sei lá, de pagar mico. Eu tinha Pagar sempre mico, essa exatamente. coisa da vergonha, de ter muito medo de fazer figuras tristes, etc.
Pronto, então falar em público para alguém que tem vergonha de fazer figuras tristes é um bicho-papão, não é? Cheguei a essa situação em que tinha que formar as pessoas, ainda faltava algum tempo até realmente começar a formação, e eu decidi procurar ajuda. Falei com a Amália Carvalho, que é uma das minhas melhores amigas, maravilhosa comunicadora e tem um podcast incrível também, beijinho para a Amália. E a Amália estava na altura em Portugal e falou-me dos Toastmasters, que ela frequentava o Braga. Na altura, a Amália hoje em dia vive noutra cidade. Eu voltei para Braga, ela foi-se embora. Achei sacanagem comigo. Mas eu brinco muito com ela sobre isso. E a Amália disse, olha, porquê que não procuras Toastmasters aí no Rio de Janeiro? De certeza que vais encontrar Toastmasters em todo lado, mais ou menos. Grandes cidades certamente vais encontrar. E, por sugestão da Amália e alguma pesquisa na internet também, lá fui eu para o Rio Toastmasters. E foi assim. E aproveito também para dizer que eu, por exemplo, sou muito voltada ao desenvolvimento pessoal e antes de eu contactar com os Clifton Strings, eu tinha muito a ideia, eu nunca tinha contactado com o Clifton Strings antes da Margarida me falar disso, e eu tinha esta pancada, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento pessoal, sempre à procura de defeitos para melhorar, sempre a querer desenvolver as coisas que não estavam bem, ou seja, muito foco no que estava mal, e para desenvolvimento, e muito pouco foco naquilo em que eu já era boa e que me saía naturalmente bem. E realmente estou a tentar aqui juntar tudo na manta de retalhos. Onde eu quero chegar é que eu já era boa comunicadora, eu só não sabia comunicar num contexto específico. Não é que eu não soubesse, eu não tinha as ferramentas para conseguir ser boa comunicadora num contexto de falar para um auditório, de falar para uma plateia, de estar numa reunião. Para mim era uma coisa que, se fosse com 4, 5 pessoas, não era assustador, mas se fosse uma reunião mais assembleia, era extremamente frustrante e estressante para mim estar naquela situação. Ter este primeiro contacto com o Clifton Strings deu-me a possibilidade de perceber que eu tenho aqui uma data de características que me permitem poder impactar as pessoas à minha volta de uma forma eficiente e sem necessariamente ter comunicação como um talento de topo, mas também o que posso dizer é que está aqui muito trabalho, eu gosto, então isso também é meio caminho andado para conseguirmos fazer as coisas melhor, não é gostarmos de o fazer, portanto está realmente aqui muito trabalho, muito esforço, muito tempo dedicado, mas acho que é um investimento que traz mesmo muitos juros compostos, porque exatamente. Vamos pôr as coisas de uma forma muito prática, é conseguirmos influenciar a equipa no trabalho, é conseguirmos dizer ao nosso chefe que não gostamos de uma coisa sem nos chatearmos com ele e sem a relação ficar afetada, é conseguirmos falar com o nosso namorado em casa porque precisamos que ele dobre melhor as meias. É um exemplo, nem sequer é verdade. Sem brigar, né? Mas sem isso ser um conflito. E realmente isto entra depois noutras questões, que é a comunicação não violenta, etc. Nós aprendemos a ser mais intencionais na nossa comunicação. Mas nós estamos muito dependentes desta troca de palavras e daquilo que o outro entende de nós, não é? A gente pode dizer o que quiser, mas o outro é que tem que entender, e o outro, na minha opinião, é que é a figura mais importante no processo de comunicação. Exato, portanto, perfeito. Nós temos principalmente em vendas, né? Quando a gente está falando de vendas, nem que a gente vai conversar daqui a pouco. Sim, vamos falar de vendas também. É mais importante ainda, né? Sim, também termos, por exemplo, uma das coisas que falamos no Toastmasters também é a nossa acessibilidade à audiência, seja ela qual for. Pode ser eu aqui a falar convosco e começar a perceber-me que já estou a falar há demasiado tempo e que se calhar devia fechar este tópico, ou então a falar de um para um, ou a falar para uma audiência e perceber se a audiência está de facto a prestar atenção e se eu estou realmente a conseguir pegar no tema da melhor forma. Portanto, temos aqui várias dimensões da comunicação que fazem toda a diferença na nossa vida. Opa, deixa eu interromper aqui o episódio do TPS para uma mensagem extremamente importante. Se você gosta do Talentos para o Sucesso, se você nos ouve e acredita que a gente leva alguma mensagem, algum conteúdo valioso para você, se você é nosso ouvinte fiel, eu preciso da sua ajuda. O Talentos para o Sucesso está correndo grave risco de ser encerrado, porque a gente tem custos muito altos para manter esse programa existindo e a gente não monetiza esse podcast. Então, você vai agora lá no apoia.se/TPS, você vai cair na nossa página do Apoia-se, vai ver lá Eu Amo TPS e vai ter lá 2 opções de apoio para você nos dar. A primeira opção é o apoio de R$15. Então você pode, com R$15 por mês, ajudar o programa a continuar existindo. E além de ajudar o programa a existir,
você tem acesso a making-offs dos episódios, que a gente não tem postado, mas vamos começar a postar. Possibilidade de solicitar temas. Então, de repente, você pode ter uma dúvida sobre um talento seu, ou sobre a dinâmica entre dois talentos, ou sobre como usar um talento na tua profissão, ou em algum desafio que você tem dentro do teu cargo. E com R$15 por mês, você pode pedir e a gente vem aqui gravar isso para você. Agora, se você achar que vale a pena, você tem também lá o apoio de R$59. Aí, nesse apoio de R$59, além de tudo que você tem no apoio anterior, você pode vir participar com a gente de uma gravação. E esse episódio ainda é compartilhado com todos os nossos ouvintes. Além disso, você pode mandar o seu relatório de pontos fortes para a gente e a gente grava um episódio com uma devolutiva exclusivamente feita para você. Então, olha quanta coisa legal, mas o mais importante é que, ao nos apoiar, você garante que esse programa continue existindo. A gente tem uma meta de pelo menos R$1.000 de apoio e a gente está em 125. Pô, esse programa vale mais do que R$125 por mês, não é? Então, considera, você curte, você gosta, considera apoiar a gente. A segunda convocação que eu quero te fazer é a patrocinar o TPS. A gente está há 4 anos, vamos entrar agora no 5º ano de conteúdo, e a gente ainda não abriu espaço para patrocinadores. E agora é hora de você ter a oportunidade de também ajudar o TPS por esse caminho. Se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é um coach e quer que a gente fale de você aqui para os ouvintes do podcast, então você pode se tornar um apoiador ou você pode se tornar um patrocinador. E aí a gente vai falar de você nos nossos programas. Então, se você quer ser um patrocinador, entre em contato, manda uma mensagem lá para o rodrigo@pontosfortes.com.br, vai estar aí embaixo o meu e-mail e a gente vai conversar sobre isso. Agora, a terceira convocação que eu quero fazer é a se tornar parte do TPS, é a construir uma comunidade junto com a gente. Eu não quero que você seja só um ouvinte, eu quero que você contribua, eu quero que você peça temas, que você comente o que achou, mande mensagens para a gente, grave vídeos e envie para a gente. Enfim, participa. Eu tive recentemente o prazer de estar num GGSC, onde um dos participantes veio até mim, nunca tinha me visto na vida, e veio até mim agradecer pelo conteúdo que ele consome aqui no TPS. Então, olha que legal se vocês vierem participar, se vocês compartilharem seus conteúdos com a gente, se vocês enviarem dúvidas, perguntas, enfim, se vocês construírem essa comunidade em volta do TPS para que a gente leve essa mensagem para o maior número possível de pessoas e que, obviamente, você usufrua disso. Então, faz isso agora. Antes de continuar o episódio, dá um pause, vai lá no Apoia-se e apoia a gente lá, tá bom? Um abraço para você, continua agora aí com o episódio. Eu gostei de muita coisa que a Carol falou, mas eu queria que você explicasse para a gente algo que parece um paradoxo, mas não é, porque a gente sabe disso dentro da metodologia da Gallup, que é, eventualmente, uma pessoa não tem comunicação e se expressa tão bem quanto a Carol. A gente sabe que não é necessário um determinado talento para que você para que você exercite, né, realize coisas que normalmente são conectadas, vistas como sendo daquele talento. Por outro lado, algo que a Carol falou que eu acho muito legal, que é, eu já era boa em me comunicar, e aí eu investi nisso, me tornei muito melhor. E um ponto específico que eu amo, que a Carol falou, que é, ela se esforçou. Porque as pessoas acham que assim, não, eu tenho comunicação, então não preciso fazer nada, eu já me comunico bem. Não, eu sou bom, mas, ou melhor, eu tenho aquela peça, eu tenho aquela ferramenta, mas o esforço de aprender a usar melhor ainda aquela ferramenta, que às vezes é contrassenso em algumas empresas, né, que focam em usar o que eu não tenho. Então, quer dizer, como é que a gente analisa esse paradoxo esse aparente paradoxo entre eu posso fazer algo que eu não tenha talento, mas quando eu tenho talento eu tenho que me esforçar também, né? Primeiro, antes de se calhar responder à tua pergunta, vou só fazer assim um à partezinho, que é a restauração, que é o primeiro talento da Carolina, que apareceu aqui enquanto ela foi falando, logo no motivo
que ele levou aos Toastmasters. Verdade. Foi para resolver um problema, né? Foi para... Tinha aqui um burbicast, tinha aqui uma situação que eu precisava de resolver. Então eu achei piada que já estava ali logo a restauração em ação. Bem, e também bem percebido. estava quando ela falou de... Tinha mais a tendência para olhar para aquilo que faltava, para aquilo que não tinha, para aquilo que tinha que desenvolver. Perfeito. É característico de muita gente que não tem restauração, mas mais de quem tem restauração alto tem mais esse olhar. Eu, por exemplo, Carol, tenho esse talento também alto e eu entendo perfeitamente o que você disse, porque já até contei aqui que um dia a minha filha virou para mim e falou: pô, papai, você só aponta o que eu tô indo mal? E olha que eu luto para não fazer isso. Mas a gente que tem restauração, a gente quer... O que tá bom não brilha aos meus olhos. Não. O que tá ruim me atrai, pô, preciso consertar. É uma chatice. Isso leva uma visão às vezes um pouco negativa das coisas, lá está, mas... Total. Eu tenho, por exemplo, me forçado conscientemente a estar mais atento ao que funciona, porque senão eu viro o chato que tá sempre com a chave de fenda na mão, querendo apertar algum parafuso, sabe? Em relação ao que estavas a dizer, nós aqui vamos falando muitas vezes para não confundirmos talento com competência. E eu acho que a maneira mais fácil é tentar explicar, tal como o tema de talento, comunicação, chama-se comunicação, podia-se chamar cadeira ou garrafa, não interessa. Ou seja, é só uma palavra que descreve pessoas que têm, sim, um conjunto, ou que podem ter um conjunto de tendências que as pode ajudar a comunicar melhor, mas que não impede ninguém que não tem de ser bom comunicador. Aliás, posso partilhar aqui que eu, durante algum tempo, só soube os meus top 5 e antes de saber os meus resultados completos, já ouvia o Talentos para o Sucesso. E sempre que eu ouvia, cheguei a ouvir comunicação, cheguei a ouvir responsabilidade, eu achava que tinha quase todo. Eu tenho isto, eu também tenho isto. Eu achava que tinha. E a minha comunicação está em 20º qualquer coisa, acho que é 21º. Só para ficar bem frisado. Ou seja, parece um paradoxo, mas não é se nós retirarmos a importância da palavra que está associada ao tema de talento e lembrarmos que se há uma vontade e se há um interesse, não é? Que aqui a Carolina trouxe, já havia um gosto, já olhava para a minha mãe a querer também, então já é um indicador de que pode haver ali talento. Sim. Exatamente. Mas Exatamente. ao sabermos os nossos talentos naturais, especificamente da metodologia Clifton-Strengths, podemos desenvolver essa competência de uma forma muito mais rápida e prazerosa, né? Ou seja, no caso da Carolina, foi ao querer resolver um problema específico, numa situação específica, ou seja, estava claramente a usar a restauração dela, disse, fui com medo mesmo. Ativação aqui também a falar alto, né? Vou, não interessa, depois vemos como é que corre. Estava-me claramente aqui os talentos dela em ação, a gritar, para ela poder desenvolver isso e que continue a utilizá-los até de outras formas, que eu sei que ela ainda vai explicar aqui outras partes do Toastmasters. A parte do esforço, eu normalmente retiro essa palavra e troco por dedicação. Mas eu sei o que queres dizer com isso, né? Porque quando temos acesso ao Clifton-Strengths, muitas pessoas utilizam como uma espécie de atestado, não é? Quando está aqui, eu sou bom nisto, a partir de agora é só aceitar, né? E as outras pessoas aceitarem que eu sou bom nisto. E não há nada a desenvolver. Primeiro, o Clifton-Strengths não fala em competências necessariamente. Ou seja, neste caso, estamos a falar de alguém que, através dos seus top 5, quer desenvolver a competência de comunicação, que podiam ser qualquer outros top 5. Se formos fazer essa pesquisa em todos os clubes Toastmasters, vamos ver uma variedade de todos os Clifton-Strengths, né? E excelentes comunicadores, muitos deles eu acredito que não vão ter comunicação alta, mas que passaram por esse processo de treino, como disse a Carolina, aqui juros compostos, não é? de tempo dedicado, e eu sei que, apesar de eu gostar de chamar de dedicação, no sentido de ser mais prazeroso, principalmente quando estamos a usar os nossos talentos e não a fazer porque achamos que temos que, quando estamos a falar em público, quase sempre a sensação é de esforço, porque é desconfortável.
Exatamente. Ou seja, e é muito desconfortável. Claro que há outras situações que são desconfortáveis, sei lá, eu quero aprender um instrumento musical. Para a maioria das pessoas é um processo desconfortável. Inicialmente demora, é custoso até se conseguir. E durante Sai alguma nem coisa vos conto. audível. Exato. Alguma coisa que vale a pena ou que queremos mostrar a alguém, não é? E então, nesse sentido, nós sentimos mais como um esforço, não é? Por haver um desconforto durante o processo até sentirmos Exato. confortáveis. Eu não sei se a Carolina Perfeito. partilha, eu acho que sim, pelo Claro menos que pelo sim. que tenho visto, que é que chega aqui a um ponto em que o difícil é tirarem-nos do palco. Às vezes o difícil foi porem-nos lá, mas agora chega a um ponto que a Muito, sorte é muito que há o isso. tempo, não é? De limite, e isso é uma característica também muito vincada em todas as sessões de Toastmasters, porque há alguém ali a controlar o tempo, e se não fosse isso, muitos de nós, e quem está lá mais há mais tempo e realmente tem um prazer a comunicar, ficava ali horas a falar em público. E sabe uma coisa legal que você trouxe pra gente aqui, Magá? Quer dizer, você trouxe muitas coisas legais, mas uma que eu quero frisar, a diferença de ser e fazer, que a gente fala tanto dentro da metodologia, e que eu costumo dizer que quando eu estou formando coaches dessa metodologia, são 2 semanas de treinamento, e a pessoa só incorpora isso de verdade lá no meio da 2ª semana. Até lá, é uma coisa que é difícil é fácil de entender, mas é difícil de sentir essa diferença entre fazer, que é, os talentos, eles não explicam o que você faz ou não faz, eles explicam por que e como. Então, quer dizer, eu posso ter comunicação e me comunicar bem, eu posso não ter e me comunicar bem. Agora, o que o comunicação ou qualquer outro talento me faz é explicar o como eu me comunico, ou o porquê eu me comunico. O meu significância, por exemplo, é o meu porquê de me comunicar. Eu quero estar em evidência, eu quero estar na frente de um palco, eu quero ser visto. Então é meu significância. Agora, todo mundo que tem significância vai falar bem? Não. Pode ser que quem tem... A minha filha, por exemplo, tem significância e ela se realiza sendo o centro da rodinha das amigas e não estando na frente de um palco. Mas ainda assim, ele explica o porquê dela gostar de estar numa rodinha de amigos. Por que isso é importante? Porque isso mostra que todo mundo pode falar bem em público se entender o seu porquê e o seu como. Tem uma coisa muito legal, até complementando, a Magá pontuou alguns talentos da Carol aqui, e um talento que para mim ficou gritante nesse começo de episódio foi o contexto. Porque todo mundo, quando você pergunta alguma coisa do passado, eu perguntei, né? O que você acha que te levou para o Toastmaster e o que te fez ter sucesso? Ela poderia responder, o que me levou foi a admiração pela minha mãe e o que me fez ter sucesso foi porque eu já me comunicava bem. Pronto. Mas o contexto não, olha, eu estava no Rio de Janeiro, estava tendo a Olimpíada, e aí ela precisa desenhar o contexto antes para poder dar uma resposta. Então, quanto mais a Carol usar isso em seu favor, trazer o contexto para explicar algo, mais sucesso ela vai ter. Já eu não tenho isso. Contexto é um talento baixo, meu. Se eu for explicar isso, eu vou me perder. Eu vou falar coisa que não faz sentido. Aí entra o meu intelecção, eu começo a viajar na maionese, e aí eu conto umas coisas que nem sei mais o que eu tô falando. Intelecção não está no meu top, mas eu acho que eu era uma série candidata também para viajar na maionese, também sou espetacular. Mas é que você tem ideativo. Ideativo também tem isso. Eu tenho ideativo também. E o ideativo também tem isso. Então, mas enfim, a gente saber as suas ferramentas e saber como usar é extremamente interessante. E você falou sobre comunicação não violenta. Eu quero lembrar que está aí na descrição desse episódio todos os contatos da Carol, do Toastmasters, e o link do episódio que a gente falou sobre comunicação não violenta, vale muito a pena ir lá e ouvir. Uma coisa também que eu gostei, Carol, que você disse não era um bicho-papão tão grande assim. Eu dei muito treinamento de como falar em público e tal, e uma coisa que eu sempre tentei mostrar para as pessoas é isso, cara, tá todo mundo torcendo para que você faça bem. Em condições normais de temperatura e pressão, ninguém tá torcendo para você se dar mal ali na frente, até porque todo mundo sabe o quanto é difícil isso. Você ir lá e fazer isso vai te ajudando a se tornar cada vez mais capaz a fazer melhor. Então, se bota em situações. É óbvio que com cuidado, para que você não crie um trauma, mas sempre pensar, será que na igreja eu fazer uma leitura lá na frente para ir me soltando? Será que no clube eu conversar com o pessoal da academia
será que na reunião de condomínio eu pedir para falar alguma coisa, isso não vai me mostrando que eu não vou morrer por falar em público, né? Então, ficam algumas dicas aí para quem está ouvindo. Carol, essa capacidade que você já tinha e acabou desenvolvendo mais foi impactar, creio eu, no teu caminho no mundo das vendas, no mundo da gestão. Como é que você vê a conexão entre o que você desenvolveu nos Toastmasters e o caminho profissional que você seguiu depois? Eu tenho um certo preconceito comigo mesma relativamente às vendas, que é, eu prefiro chamar de desenvolvimento de negócios porque acho que chamar-lhe só vendas é extremamente redutor. E Redutor, acho que exatamente. é redutor e acho que ainda tem uma má conotação, ainda tem não é? Uma reputação meio mazinha, não é? Ser vendedor, não é? Se eu ser alguém que sou Graças aos vendedor, próprios vendedores. graças aos Graças muito aos obrigada. próprios vendedores, né? Mas pronto, não é? O cargo de vendedor abrange tanto a pessoa que está a vender fruta numa feira como a pessoa que está a vender um software de milhões de euros, por exemplo, não é? Então somos todos vendedores nessa escala toda. E então, pronto, uns dão melhor ou pior aos outros. Mas no meu caso, por exemplo, como sou muito alimentada à parte da estratégia, que é um dos meus talentos, do meu top 5, eu fui estando sempre ligado ao marketing, portanto, toda a parte de pensar os números, por exemplo, eu estudei comunicação e eu costumo brincar que foi um erro de casting, que eu revejo muito mais na gestão e no marketing e na parte da administração de empresas e tudo, mas calhou ser assim e, sinceramente, eu até gosto do percurso que tive até agora, portanto, está tudo bem. E fui ganhando outras competências ao longo do tempo. Mas esta questão das vendas veio mais ainda da minha necessidade da estratégia do que propriamente de uma necessidade de comunicar. Vem muito da parte de restauração, eu acho, porque eu não me interesso muito por negócios que estão muito prósperos. Eu interesso-me por negócios que precisam de prosperar. E o meu trabalho era maioritariamente pegar nesses mercados que eram os underdogs da empresa, vamos pôr a coisa assim, e fazê-los prosperar. O foco inicial era o marketing, mas depois percebemos que tinha que ser feito muito mais trabalho antes de realmente o marketing ser a parte mais importante. Então, tínhamos de formar pessoas, tínhamos de lhes ensinar a vender, tínhamos que lhes dar noções, tínhamos que lhes dar material, brochuras, toda uma parte de alinhar discurso de telemarketing com a pessoa que vai efetivamente visitar a pessoa na sua casa, ele vai ter que dizer algo que seja congruente com aquilo que já lhe foi dito ao telefone. Ou seja, tornar esta comunicação entre todas estas pessoas algo mais consistente e que fizesse mais sentido para todos. Portanto, eu acho que a comunicação é um mundo que nós às vezes não exploramos, porque sem uma comunicação desenvolvida, eu não teria a capacidade de falar com pessoas de diferentes backgrounds culturais, não teria a minha escuta ativa tão bem trabalhada e não teria, se calhar, percebido quais eram as necessidades reais. E pronto, quando fui trabalhar para este contexto de desenvolvimento de negócios, começou por ser gestão de projetos e depois eu acabei por ser promovida para desenvolvimento de negócios, ser responsável pela América Latina. Mas voltando à tua pergunta, de que forma é que a comunicação me permitiu certas coisas na minha vida profissional? Para além daquilo que eu já disse, eu desde muito cedo comecei a contactar com diretores gerais e como eu estava numa empresa antes dos Jogos Olímpicos já tinha essa realidade, trabalhava também diretamente como ponto de contacto do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, portanto acabava também por ter aqui bastante responsabilidade porque estava numa equipa de pessoas inglesas que precisavam de se comunicar com brasileiros e nem sempre brasileiros e também alguns argentinos. E nem sempre a comunicação era assim tão fácil, então para mim também o facto de ter línguas e de ter esta capacidade de comunicar também me ajudou. E depois também, mais à frente, perceber que ainda que as pessoas estivessem a dizer uma coisa, na verdade elas estavam a querer comunicar outra. É como às vezes a gente vai para uma reunião e diz o que quer, mas ninguém percebeu. Às vezes nós temos a percepção de que estamos de facto a dizer isto, mas não estamos, e depois as coisas ficam em aberto e depois os resultados são diferentes e as pessoas ficam muito chateadas. Isto é um exemplo. A nossa capacidade de traduzirmos o que está aqui para aqui faz uma diferença enorme na nossa vida e empodera-nos muito, porque se nós não conseguirmos dizer o que queremos,
a nossa vida vai estar sempre muito dependente disso. Ou seja, se nós não conseguimos comunicar os nossos planos, os nossos objetivos e influenciar os outros à volta a estarem em consenso com isso, a nossa vida vai ter muito menos qualidade do que se nós conseguirmos ter esse controlo na comunicação, essa capacidade de interagir com as pessoas, porque no fundo trata-se de relacionamento. Quantas vezes é que a gente já viu, havia uma pessoa muito competente e havia uma pessoa que se dava muito bem com toda a gente e que conseguia levar a água ao seu moinho, como dizemos por cá, não é? Tipo, com o seu jeitinho, conseguia sempre que as pessoas fizessem aquilo que queriam, não é? E muitas das vezes nós vemos este perfil com o seu jeitinho que consegue dar a volta e pôr as situações a favor daquilo que a empresa quer, ou daquilo que quer, ou etc., a ser preferido relativamente à pessoa que tem mais competência. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.